Imaginem só, um país onde 1 em cada 5 habitantes já pisou em terras brasileiras. Conseguem acreditar nisso? É uma estatística que soa quase fantástica, uma hipérbole de agência de turismo. Mas é a mais pura verdade. Significa que se você desembarcar nesse país e entrar em qualquer café, bar ou praça, a chance de encontrar alguém com uma história para contar sobre o Cristo Redentor, uma caipirinha em Copacabana ou a imensidão da Amazônia é altíssima. Existe no mundo uma nação que ama o Brasil a ponto de transformá-lo em seu quintal, em seu destino de peregrinação e reincidência. Na verdade, o turismo no Brasil vive um momento de popularidade sem precedentes. O ano de 2024 marcou um ponto de virada, com o número de visitantes estrangeiros atingindo um crescimento surpreendente, finalmente ultrapassando a marca histórica de 20 milhões de pessoas. Esse número não é apenas um dado em uma planilha, ele representa um aumento de quase 5 milhões em relação ao recorde anterior, estabelecido em 2019. É um marco histórico, a prova irrefutável de que o Brasil se consolidou no imaginário global como um dos destinos mais desejados do planeta. O mundo, ao que parece, finalmente se rendeu aos encantos dessa terra de dimensões continentais. E dentro desse universo de novos exploradores, a paixão de um povo em particular tem se destacado, tornando-se um verdadeiro fenômeno. A forma como eles visitam, revisitam e celebram o Brasil é constante, intensa e comovente. Mas que feitiço é esse que o Brasil lançou sobre eles? Que aspecto da nossa identidade ressoa tão profundamente em seus corações? E talvez mais intrigante ainda, como as pessoas ao redor do mundo estão reagindo a essa avassaladora história de amor? Hoje vamos mergulhar de cabeça na relação especialíssima entre essa nação e o Brasil, explorando as camadas da magia única que só o nosso país possui. Peço que fiquem conosco, saboreando cada detalhe dessa jornada. Então vamos começar. Por que de repente tantos estrangeiros anseiam pelo Brasil? É claro que o fascínio não é de hoje. Por décadas, o mundo sonhou com as curvas do Pão de Açúcar, a força das cataratas do Iguaçu e a diversidade exuberante de uma cultura gastronômica que é um caldeirão de sabores. Contudo, o aumento vertiginoso de visitantes nos últimos anos tem razões que vão muito além dos cartões postais. Um desses motivos é uma conveniência nunca antes vista para o viajante. Com a simplificação de vistos para diversas nacionalidades e, principalmente, a consolidação de acordos como o Mercosul, que praticamente elimina fronteiras para nossos vizinhos, viajar para o Brasil tornou-se mais fácil e acessível do que nunca. A expansão de companhias aéreas de baixo custo conectando as principais capitais sul-americanas também desempenhou um papel crucial. Além disso, as flutuações cambiais, embora complexas, muitas vezes tornaram o Brasil um destino onde se pode desfrutar de experiências de alta qualidade por um preço justo, especialmente para viajantes de países com moedas mais fortes. O poder de compra ampliado transforma uma simples viagem em um banquete de possibilidades. E claro, não podemos ignorar o poder avassalador das redes sociais. As fotos de um pôr do sol no Arpoador, de uma selfie nos Lençóis Maranhenses, de um prato colorido de muqueca baiana ou de um açaí na tigela perfeitamente montado rodam o mundo em questão de segundos. Cada postagem de um viajante maravilhado, com legendas declarando a vontade de voltar, cria um ciclo virtuoso de desejo e inspiração, atraindo uma nova onda de curiosos. Foi nesse cenário fértil que o interesse pelo Brasil explodiu. Em inúmeros países, o Brasil subiu para o topo da lista de próximo destino dos sonhos. Mas entre todas essas nações, uma delas se destaca de forma tão avassaladora que beira o inacreditável. A notícia de que 1/5 de sua população já esteve no Brasil gerou um burburinho global. Que país é esse? E por que se sentem tão magneticamente atraídos por nossa terra? Nas redes sociais, comentários como "é praticamente a segunda casa deles" ou "essa gente ama mais o Brasil do que muito brasileiro" se multiplicaram, e a história ganhou contornos de matéria especial na imprensa internacional, tornando-se um tópico quente. Então, que nação é essa que ostenta a incrível marca de ter 1 em cada 5 cidadãos com o passaporte carimbado em solo brasileiro? O recorde impressionante pertence à Argentina. E para entendermos a dimensão disso vale a pena contextualizar. A Argentina, nossa vizinha no sul do continente, é um país de contrastes e paixões, conhecido por sua atmosfera europeia em cidades como Buenos Aires,
Pelo tango que pulsa em suas ruas, pela vastidão dos pampas e pela beleza gélida da Patagônia. Com uma população de aproximadamente 46 milhões de pessoas, é uma das principais potências econômicas e culturais da América do Sul. A Argentina possui uma história rica e uma identidade forte, com um povo orgulhoso de suas tradições. E é nesse contexto de estabilidade e de uma classe média com acesso a viagens internacionais que eles, tendo o mundo inteiro à sua disposição, elegem o Brasil como seu destino predileto. Essa escolha está longe de ser um acaso. Mas afinal, por que os argentinos amam tanto o Brasil? Vamos analisar em detalhes as razões que os fazem nos coroar como o melhor lugar para se visitar. Os motivos que levam os argentinos a elegerem o Brasil como seu refúgio predileto são múltiplos e profundos. Por trás desse amor, existe uma teia complexa que envolve fascínio cultural, deleite gastronômico, assombro com a natureza e uma conexão visceral com os valores e o jeito de ser do brasileiro. A Argentina é um país de alma profundamente latina, mas com uma roupagem marcadamente europeia. O Brasil, em contrapartida, é a expressão máxima da miscigenação, uma fusão vibrante das culturas indígena, europeia e fundamentalmente africana, que resulta em uma identidade única no mundo. Para um argentino, caminhar pelas ruas do Pelourinho, em Salvador, é uma experiência transformadora. As construções coloniais podem até evocar uma familiaridade histórica, mas os sons dos atabaques, o cheiro do azeite de dendê e a força visível da cultura afro-brasileira criam uma atmosfera completamente nova e fascinante. A atmosfera nostálgica e um tanto melancólica de um café em Buenos Aires contrasta violentamente com a energia explosiva e a alegria contagiante de um boteco no Rio de Janeiro ou de uma roda de samba. É como encontrar um parente distante que é a alma de todas as festas. Muitos relatam que essa imersão na cultura popular brasileira, tão cheia de vida e cor, é um dos maiores atrativos. As festas populares, o carnaval de rua, a simpatia efusiva e o calor humano das pessoas formam um contraponto à sociedade argentina, que, em geral, é mais contida. No Brasil, você sente o calor humano em toda parte. A diversidade cultural que convive em harmonia, aquela energia vital. É simplesmente fantástico, comentam muitos deles. Essa expressão cultural única do Brasil é um imã poderoso para os nossos vizinhos. A Argentina possui paisagens de tirar o fôlego, das montanhas andinas às geleiras da Patagônia. No entanto, a exuberância tropical do Brasil oferece um espetáculo completamente diferente e irresistível. A variedade geográfica que se pode experimentar em uma única viagem pelo Brasil é algo raro no mundo. As cataratas do Iguaçu, compartilhadas entre os dois países, são um símbolo dessa conexão, mas o lado brasileiro oferece uma visão panorâmica que muitos consideram insuperável. A imensidão da floresta amazônica, o ecossistema único do Pantanal, o litoral que se estende por mais de 7.000 quilômetros com praias para todos os gostos, do agito de Ipanema à tranquilidade de Fernando de Noronha. São cenários grandiosos que não existem em seu país de origem. Mais importante ainda, o Brasil é o paraíso das frutas. Durante o ano inteiro há uma oferta abundante de sabores frescos e exóticos. Frutas como açaí, cupuaçu, cajá e graviola, que são iguarias raras e caras na Argentina, aqui são encontradas em qualquer esquina. Para eles, poder saborear essas delícias à vontade é um luxo acessível e um dos grandes prazeres da viagem. O açaí brasileiro é o melhor do mundo. Toda vez que venho, minha missão é provar todas as frutas que não encontro em casa, dizem. A possibilidade de, em poucos dias, mergulhar no mar, explorar uma trilha na mata e sentir a energia de uma metrópole é um dos grandes trunfos brasileiros. Experimentar essas dádivas da natureza, tão particulares do nosso território, é um dos pilares do fascínio argentino. A gastronomia brasileira conquistou o paladar do mundo, e na Argentina, esse caso de amor é especialmente intenso. Embora o churrasco seja uma paixão compartilhada, o asado argentino versus o nosso churrasco, eles vêm ao Brasil em busca de sabores que são unicamente nossos. Existem inúmeros restaurantes que servem comida brasileira em Buenos Aires, mas nada se compara à experiência autêntica. Para eles, vir ao Brasil é uma peregrinação gastronômica. A feijoada que comi no Rio é completamente diferente de qualquer versão que tentei em casa. O sabor é mais complexo, mais profundo. É maravilhoso, ou a moqueca capixaba. Só quem prova aqui entende do que estou falando. É uma razão para voltar sempre.
Comentários como esses são onipresentes. A cultura alimentar brasileira, mais descontraída e informal, também é um grande atrativo. A alegria de comer petiscos e beber uma cerveja gelada nos quiosques da praia, o ambiente barulhento e festivo de um restaurante de frutos do mar, tudo isso contrasta com a formalidade de muitos restaurantes argentinos e se torna uma experiência libertadora e especial. A Argentina é um dos países mais seguros da América do Sul. No entanto, até mesmo os argentinos se surpreendem com a sensação de acolhimento e a gentileza que encontram no Brasil. A famosa hospitalidade brasileira, o calor humano, é algo que toca profundamente muitos visitantes. Eles se emocionam ao relatar histórias de gentileza gratuita. Como as pessoas podem ser tão amáveis? Perguntei uma informação na rua e a pessoa não só me explicou como me levou até o lugar. Fiquei chocado, ou perdi minha carteira na praia e horas depois, um vendedor a encontrou e me devolveu com tudo dentro. Incrível! Essas experiências pessoais criam um laço de confiança e afeto. Apesar da má fama que as grandes cidades brasileiras possam ter em relação à segurança, a percepção do turista comum, no dia a dia, é frequentemente de um ambiente tranquilo e amigável. A sensação de segurança, especialmente em cidades turísticas e durante o dia, para andar de metrô ou passear pela orla, é um fator que contribui para uma viagem relaxante e prazerosa. E uma das pontes culturais mais sólidas que nos une é, sem dúvida, a música e o futebol. No mundo todo, o Brasil é sinônimo de bossa nova, samba e, mais recentemente, de estrelas globais como Anitta. Na Argentina, essa influência musical é ainda mais forte e antiga. Muitos cresceram ouvindo Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Caetano Veloso. Para eles, visitar o Brasil é como entrar na trilha sonora de suas vidas. Estar em Ipanema e ouvir Garota de Ipanema tocando ao fundo. É como viver um sonho, relatam. Além da música, o futebol é uma paixão que nos une e nos separa em uma rivalidade amistosa. Essa conexão através do esporte cria um terreno comum instantâneo para conversas e interações. E o mais importante de tudo, a proximidade geográfica. De Buenos Aires a São Paulo ou Rio de Janeiro, são apenas 3 horas de voo. Essa facilidade permite que uma viagem ao Brasil seja planejada para um feriado prolongado ou um fim de semana, tornando-o um destino extremamente conveniente. Quando o fato de que 1 em cada 5 argentinos já esteve no Brasil veio à tona, o mundo reagiu com uma mistura de surpresa e admiração. Nas redes sociais, choveram comentários como eles gostam tanto assim do Brasil? Ou, o Brasil já pode ser considerado o 24º estado da Argentina. A imprensa internacional aproveitou o gancho com manchetes como Argentina, a nação mais brasilófila do mundo, transformando o fenômeno em pauta global. Mas e os próprios argentinos, como veem essa relação? Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Entre meus amigos e colegas de trabalho, é mais difícil encontrar quem não foi ao Brasil. É o destino padrão, todo mundo já foi ou está planejando ir. As cidades argentinas são lindas, mas o calor humano do brasileiro é de outro nível. Não importa onde você vá, você se sente à vontade, se sente bem-vindo. As praias do Brasil são imbatíveis. É algo que não temos com a mesma qualidade e variedade, então toda viagem de verão é uma expectativa enorme. O custo-benefício da comida é excelente. Até as coisas mais simples como um pão de queijo na padaria têm um sabor especial. A hospitalidade é impressionante. Garçons, lojistas, pessoas na rua. Todos são simpáticos e fazem você se sentir bem. Isso melhora qualquer viagem. Essas vozes repletas de elogios funcionam como o mais poderoso marketing, incentivando cada vez mais novos viajantes. Ao tomar conhecimento desse fenômeno, pessoas de todo o mundo também expressaram suas opiniões. Eu entendo que o Brasil seja popular, mas 1/5 da população é impressionante demais. Será que o Brasil é o destino internacional mais popular para os argentinos? O Brasil tem tantos lugares para ver, e a comida é tão boa. Dá para ir várias vezes sem enjoar. Eu já estive no Brasil, mas acho que não chego nem perto do amor que os argentinos sentem pelo país. Não sabia que a conexão entre Brasil e Argentina era tão profunda assim. Esses comentários deixam claro o quanto o Brasil é amado globalmente, mas também o quão especial e única é a devoção dos nossos vizinhos. Com os números de 2024 ultrapassando 20 milhões de visitantes estrangeiros, a pergunta que fica é: essa tendência vai continuar?
especialistas apontam que o potencial de crescimento do turismo no Brasil ainda é enorme. Para os viajantes da América do Sul, incluindo os argentinos, a proximidade geográfica e a afinidade cultural fazem do Brasil uma escolha óbvia e sempre conveniente. Além disso, o governo brasileiro tem posicionado o turismo como um pilar estratégico para o desenvolvimento, investindo em novos roteiros e na melhoria da infraestrutura para receber estrangeiros. Portanto, é muito provável que o número de visitantes continue a crescer. E como a relação entre Brasil e Argentina evoluirá no futuro? Vamos refletir sobre isso. O fato de 1/5 dos argentinos já ter visitado o Brasil não é apenas uma moda passageira. É a manifestação de uma conexão profunda e multifacetada que existe entre os dois países. E essa relação tende a se fortalecer ainda mais nos próximos anos. Os laços entre Brasil e Argentina transcendem o turismo, estendendo-se para a economia, cultura, tecnologia e educação. Inúmeras empresas brasileiras operam na Argentina, e marcas argentinas como a Havana são extremamente populares no Brasil. Nossa cultura gastronômica, musical e até mesmo as novelas criaram raízes profundas no imaginário argentino. Como parceiros comerciais dentro do Mercosul, as duas nações mantêm uma relação econômica sólida. No campo da educação, o intercâmbio também é intenso. Nas universidades argentinas, o número de estudantes de português cresce a cada ano, muitos deles com o objetivo de trabalhar em empresas brasileiras ou simplesmente para facilitar suas viagens de férias. Todas essas conexões multidimensionais servem como um motor para o aumento contínuo do fluxo de turistas. A vontade dos argentinos de visitar o Brasil certamente não diminuirá. No entanto, do lado brasileiro são necessários esforços contínuos para que o país se torne ainda mais atraente. Por exemplo, embora o pagamento por aproximação e o PIX tenham se popularizado enormemente no Brasil para o turista estrangeiro, o uso de cartões internacionais em pequenos comércios, como barracas de praia ou feiras de artesanato, ainda pode ser um desafio. Ampliar a aceitação de diferentes formas de pagamento seria um grande avanço. A barreira do idioma também é um ponto a ser considerado. Nos grandes centros turísticos, a comunicação em espanhol é mais comum, mas fora desse eixo, a falta de pessoal que fale o idioma pode ser um obstáculo. Para um viajante de um país hispanófono, ter guias, cardápios e sinalização em espanhol em mais localidades tornaria a viagem muito mais confortável e rica. Além disso, promover o turismo regional é fundamental. Atualmente, muitos argentinos se concentram no eixo Rio-São Paulo e no litoral de Santa Catarina. No entanto, o Brasil tem inúmeros tesouros escondidos. A beleza selvagem da costa leste, a cultura única das ilhas, as cidades históricas de Minas Gerais, a riqueza cultural do Nordeste. Ao divulgar esses destinos que oferecem uma experiência diferente das metrópoles, o Brasil pode aumentar significativamente o número de turistas recorrentes. O fortalecimento dos laços entre Brasil e Argentina em todas as frentes, economia, cultura, turismo, educação, faz do aumento do número de visitantes apenas um dos muitos reflexos dessa amizade. Para que o Brasil continue sendo um destino irresistível para os argentinos, investir na conveniência e na divulgação de seus novos encantos será crucial. E talvez nós, brasileiros, também devêssemos nos esforçar para conhecer melhor a Argentina, para que, através do respeito mútuo por nossas culturas, possamos construir uma relação ainda mais forte e positiva. O que vocês acham? Por trás do dado surpreendente de que 1 em cada 5 argentinos já esteve no Brasil, existe uma conexão poderosa com nossa cultura, nossa natureza, nossa comida e, acima de tudo, com nosso calor humano. E vocês, o que pensam sobre essa paixão dos argentinos pelo Brasil? Na sua opinião, quais encantos do Brasil mais atraem as pessoas do mundo todo? Não deixem de compartilhar suas ideias nos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar até o final e nos vemos no próximo vídeo.